vai dar sinal. Ah, obrigado. Tocou aqui no meu ponto. Meu ponto eletrônico. Vamos lá. Olá! Estamos começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso... Conexões. Hoje eu estou em ritmo de ASMR com vocês. Que isso, menino? Vai captar o áudio? Você quer que o nosso espectador, telespectador, o nosso ouvinte, a nossa audiência tenha dificuldades para te ouvir? Olha, não, gente, continua com a gente, porque eu te prometo que vale muito a pena. Porque tá começando agora Conexões, contando histórias e conectando pessoas. Eu sou o Priscila Estela e ele... Wallace Marques. É isso, porque a gente gosta de se apresentar. A gente é chique. A gente gosta de se aparecer. Exato. Faz parte. Se a gente tá aqui falando com vocês, né, não? E hoje eu não vou poder usar minha frase, porque o convidado vai grilar com ela. Que eu sempre... O convidado vai grilar com a minha frase. Exatamente. Porque nós não somos fofoqueiros. Nós somos historiadores da vida alheia. Gente, olha, nós vamos parecer novela mexicana. Né? Vamos testar isso, é tão legal. Mas, gente, então vamos lá, que ninguém quer saber mais de nós dois. Não quero, já... Pelo amor de Deus, né? Pra quê? A gente fala demais. 4º episódio. A gente conta muito do quarto. Quinto episódio. Olha. Ah, eu sou de humanas, eu não sei contar. E eu não quero nem saber. Eu espero que tenha muitos e muitos e muitos e muitos e muitos mais. Enfim. Mas para começar, já assim, muito profundamente, nós não somos historiadores. Mas o nosso convidado será. Ele está ali, ó. Naquele preparativo, naquela emoção. Inclusive, ele vai contar pra gente o que levou a ele a querer ser um historiador. Que se tem alguém que pode contar realmente uma história, nem somos nós. Entendeu? São os historiadores. Quem conta todas as nossas histórias, registra as nossas histórias, são os... Eu tô muito errada, não sei. A dicção, vamos lá. Tô viajando, mas enfim, queridas, queridos e queridos todos aqui que a gente... Hoje nós vamos bater um papo super legal e conhecer as histórias, né? Nos conectar com as histórias de Ítalo Melo. Ítalo, seja bem-vindo! Olá, obrigado. Obrigado. Gente, que voz! Agora, falando sobre a frase... Não dá nem para ficar grilado com isso, porque realmente, historiador, ele é um fofoqueiro de profissão. A gente também gosta de falar um pouquinho da vida dos outros. Amigo, estamos escolhendo a faculdade errada, entendeu? Tamo. Todo mundo, desde criança, sempre falaram que eu devia fazer jornalismo. E a gente sabe muito bem o motivo do jornalismo. Agora descobrimos uma outra possibilidade. Se alguém falar alguma coisa, vai dar licença que eu sou historiador. Exatamente. Não é? Fala, nossa, eu só estou documentando os fatos. Pronto. Da sua vida. Arrasou, Ítalo! Então, gente, Ítalo, nós pegamos ele lá no corredor da faculdade, da UFMT, que ele cursa História. História, sim. Licenciatura, né? Exatamente. Estou no 2º semestre de História. Que legal, na Universidade Federal, lá no CHS, Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Lá onde a gente se topa ou não se topa nos corredores, né? Não, eu comecei a fazer faculdade com o Wallace, pergunta se eu vejo ele na faculdade agora. E olha que somos da mesma turma. Cada um tá numa sala, entendeu? Mas é isso. Mas, Ítalo, vamos lá. Vamos começar com as suas histórias. Porque se você ainda não contou elas, não vai ser hoje que você vai se livrar disso. Tá certo. Ítalo, justo. por favor, fale um pouco de você pra gente. Como todo bom historiador, a gente começa pelas origens. Sim. Bom, eu sou natural de Poconé, cidade vizinha aqui de Cuiabá, 100 quilômetros. Bem pertinho. Bem pertinho, sim. Tenho 30 anos, moro aqui moro, na verdade, em Várzea Grande, desde os meus 17 anos. Vim pra cá com a família toda pra estudar e trabalhar e tudo mais, né? O que também faz parte, é um movimento, né? Que as pessoas costumam fazer, né? As famílias Realmente. costumam fazer e tal. Até de mais longe do estado. Porque ou se tem um estado que é grande, é esse nosso, né? Grande, diverso, cheio de riquezas, culturas e muita história, né? Sim, tem.
É assim que o Brasil, no contexto, né, é muito plural. Temos diversos povos e tradições, né? E Mato Grosso realmente é um estado bem grande. E as pessoas acabam saindo, né, das suas localidades de origem para poder cursar uma faculdade. Hoje em dia, por exemplo, estou na UFMT e também seguir procurando realizar os seus sonhos e tudo mais. Mas quando você veio pra cá aos 17 anos, assim, conta um pouco pra gente mais da sua família. Nossa, quando eu vim pra cá, eu não tinha expectativa de morar em Cuiabá, porque a minha mãe era muito tradicional, ela gostava muito de morar em Poconé, né, as tradições, os E ali as amigos e pessoas tudo são mais. bastante. Aqui na região da Baixada Cuiabana, né? As pessoas são bastante tradicionais. Eu acho isso muito interessante. Sim, e então assim, imagina eu adolescente querendo vir pra usufruir do que uma saúde. Espirrei, galera! Para usufruir do que uma capital pode nos proporcionar, né? Tanto de outras culturas, você ter contato com outras pessoas e poder fazer outras coisas, né? E então, assim, eu não tinha muito essa perspectiva de mudança. Então, quando a minha mãe veio e falou, não, vamos para Cuiabá, eu fiquei tipo, oi? O quê? O que tá acontecendo, né? Mas foi um processo também, acredito que para ela foi coisas que ela teve que desconstruir mais ainda, né? Porque imagina morar não sei quantos anos dentro de uma Todo mundo se cidade. conhece, né? Exatamente. E então, assim, para ela provavelmente foi, né? Foi também uma grande diferença. Mas tudo deu certo, estamos aqui agora, já quase não vamos para Poconé. Olha que incrível, né? Mas Não. tem família lá ainda, né? Temos família. Não, mas vamos fazer uma viagem aqui, já que estamos em Poconé. Conta um pouco pra gente como é que foi a sua infância lá em Poconé, como que era lá. Nossa, Poconé, como é uma cidade pequena, e os terrenos são bem grandes, né? Então a infância tinha pé de manga, pé de todas as frutas possíveis para você tanto usufruir da manga de qualquer outra fruta, como para você era um mundo de possibilidades para você brincar e os amigos iam, assim, era o terror para as mães, né? Por quê, então? É porque- Ítalo era terrível, era arqueiro? Muito, gente. Começávamos a brincar assim, Não, 8 conta horas pra da gente, manhã. Assim, algo que aconteceu na sua infância que a sua mãe, se ela tivesse aqui, ela fosse contar. Ela fala, Ítalo, me História de mãe, aprontou. conta pra Vai, gente. Eu vai. acho que o máximo das coisas que acontecia era, tipo, porque tinha uma regra. Até a novela das 9 acabar, podia ficar na rua. Acabou, já tinha que estar dentro de casa. Então, assim, quando a gente voltava, o pé tava muito sujo. Então, assim, na infância era uma briga, né? Imagina. A gente iria tomar banho às 5 horas, mas chegava 9 horas da noite, a Já gente já tava tava. todo... Mas, assim, era uma luta. Provavelmente ela falaria isso hoje em E dia. mãe é aquela história, né? Vai sujar o lençol, vai sujar as toalhas, não sei o quê. É o trabalho. Quando Sim. você sai, quando você não lava direito o pé, você não lavou esse pé, volta. Volta. Deixa eu ver se eu lavei, se tá lavado direitinho. Nunca é suficiente. Exatamente. Então era diversão, né? Era. A vantagem do interior é essa, né? As crianças, elas podem ter mais essa liberdade, né? Sim. Inclusive, esses dias, a minha mãe fez aniversário, fez 60 anos, dia 23 de fevereiro. E aí eu fiz uma postagem com ela e um amigo de infância entrou em contato comigo através do Facebook. Que legal. Há muito tempo a gente não conversa e a gente começou a relembrar essas histórias da infância. Que é viver, é reviver essas emoções, né? Exatamente. Que a gente acaba tá ali lembrando, nossa, é aquela vez que aconteceu isso, ai, que eu fiz aquilo, não sei o quê. Sua mãe ficou doida. Foi exatamente esse tipo de conversa. Ítalo! Tinha um apelido. Qual que era a vogal que ela prolongava na hora de gritar esse nome? Porque toda mãe tem uma vogal específica. No O. Ela já pegava Era no o O. Ítalo e já ia. Era muito interessante porque, por exemplo, no meio da brincadeira lá, se ela precisasse que eu fosse no mercado, tinha um grito específico já. Você já sabia qual que era. E não podia contestar, a gente já ia rápido pra não ter problema. Porque mãe tem uma mira boa, né? Tem. Chinelo de mãe tem uma mira boa. Gente, é teleguiado aquele trem, é tipo um
míssil. Não, eu tenho pra mim que existe uma escola militar de mães que é secreta. Existe. As pirras demais. Aham, existe. Eu acho que elas são as primeiras snipers. Sim, sim. Ah, Né? com certeza. E de sniper de qualquer coisa que é possível arremessar e atirar na gente, né? Verdade. Os bumerangues foram inspirados no chinelo das mães. Com certeza. Certeza. Nossa, sem dúvida. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tudo que eu não queria que o chinelo voltasse pra mão da minha mãe. Ô, Senhor. Ai, meu Deus. Mas, assim, no interior, essas vivências e tal, e ali sua família religiosa envolvida nessas questões, porque cidade pequena tem muito isso, né? Sim. Às vezes a gente socializa muito em festa de igreja, em festa de peão, né? É muito engraçado, né? Assim, que tem Sim. essas tradições, né? Em Poconé tem muito esse aspecto da religiosidade, principalmente com os santos católicos, né? Que é determinada época, em junho mais ou menos, é muita festa. E essas festas elas ocorrem de novena, então assim, 15 dias. E tem uma semana para finalizar que é chá com bolo, almoço, jantar dançante, que o pessoal vai, janta, espera um pouquinho e já vai dançar no salão de festa, entendeu? Nossa, é Eu muito. vou voltar. Tinha leilão de frango. Tem Isso, exatamente. Eu vou voltar a estabelecer aquela regra aqui no programa. O convidado falou de comida, Tem Tem que que trazer. tem que trazer. Eu Não, acho acabou, justo, regra. Acho justíssimo, inclusive, entendeu? Exatamente. Então, e é uma forma de estar ali, né? Ter um convívio da comunidade, da sociedade, das pessoas. Eu lembro muito mesmo. Ia pra essas festas de quermesse, de igreja, não sei o Isso. quê. E era leilão de frango, leilão de porco assado, de boi. Era muito interessante, que era pra até arrecadar fundos, né? Para as obras das igrejas e da sociedade e tudo mais. Sim. E aí vocês vieram pra cá. Família e tudo, você com 17 anos. Como que foi pra você, apesar essa sua vontade? Falei, meu Deus, estou indo para a capital. Bom, era tudo muito novo, obviamente, e eu ainda precisava cursar o terceiro ano. Aham. Então, assim, o processo de adaptação, ela foi rápida, porém, assim, numa rapidez necessária, né? Porque, imagina, a minha mãe tinha que trabalhar, não tinha meus irmãos para ficar me guiando por Cuiabá. E, então, assim, a gente morava em Várzea Grande e eu estudava no Nilo Povos, Aqui. no centro de Cuiabá. Então, assim, eu tive que me virar. Logo peguei estágio para ajudar, né, para trabalhar e tudo mais. Então, assim, a adaptação ela foi necessária muito rapidamente. Uhum. E aí você comentou que você tem 30 anos hoje e cursa História o segundo semestre. Sim. Mas lá atrás você já sabia o que você queria fazer, queria História, tentou outras coisas, não fez. A vida te levou para outros caminhos, porque acontece bastante, né? Bom, assim como acho que acontece no processo de todo mundo, eu já fui até astronauta. Isso é ótimo. Então, assim, Acho que- mas verdadeiramente eu sempre tive essa ideia de ser professor. Oh. Então, assim. Gente, a gente tá com uma leva de professores, né, amigo? Talvez é o Gente, eu universo vou dizendo pedir pra só um gente que a gente instantinho, vai ficar calma. rico sendo professor, né? Eu fiquei até um pouquinho assim, porque eu vi os outros episódios e todos professores. Eu falei assim, gente, segundo semestre de história, eu vou lá pra falar e, meu Deus, eu fiquei um pouquinho assim, mas tô Mas bem é tranquilo legal. agora. E aí, tá, mas aí então você queria ser professor lá Sim, atrás? na minha ideia eu já fui professor de biologia, já fui de geografia, menos de matemática, física e química. Menos. Tá, Não né? preciso nem dizer por quê, né? Ô, Não. preconceito, fazer exatas. Só que história, a partir do momento em que eu me torno um bandista, eu sigo a religião da Umbanda, e eu começo a ter esse contato com o processo histórico da Umbanda aqui no Brasil. O nascimento, essa mistificação que acontece, demonização. Então, assim, e dentro da religião, a gente lê muito a respeito do nascimento da Umbanda. E aí a gente se conecta com a cultura africana e com os povos que foram trazidos e escravizados para cá. E o que me desperta o interesse de cursar a história é entender todo esse processo,
desse processo de escravização, né? E até os dias de hoje, que a gente tem muito essa coisa da intolerância religiosa. A gente não entende muito bem como que aconteceu, porque o que que acontece? A história ela é muito contada por aqueles que ganharam, vamos dizer assim. Ou seja, uma elite, né? Normalmente ela é eurocentrada, então ela é contada através de uma visão de uma outra cultura, de um outro povo, entendeu? E aí ela não traz pra gente verdadeiramente, né, o que aconteceu de fato. E olha que interessante, né? Você já sabia que queria ser professor. Não sabia qual, que Área. disciplina, que você ia lecionar, né? E aí, por conta da religião que você passou a praticar, a gente fala? Seguir? Eu nunca sei. Porque eu não tô praticando nenhuma. Toda religião é uma prática. Você leva pro Sim. seu dia, sim. Eu não tô praticando. Eu cresci no catolicismo, né? E a gente sabe que, assim, a Uhum. maior parte do Brasil é católica, justamente pra... Corrija-me, professor, por causa da nossa história, né? Os europeus vieram pra cá, os portugueses vieram pra cá, nos colonizaram, trouxeram Sim. de lá a religião católica. Tanto que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi Protestante. colonizado também pela Europa, mas é outra religião, é o protestantismo, né? Sim. E aí a gente também teve muitas difusões, meu Deus, disseminações de religiões evangélicas, né? Que é o mais comum, que é o que a gente Sim. vê com mais facilidade na sociedade, né? Eu falo que eu não tô praticando nada porque eu também... E eu perguntei o termo porque realmente eu não tô... Eu acredito naquela... lembrei de um negócio que a gente conversou no privado. Daqui a pouco a gente volta nisso. Que a gente precisa acreditar em alguma coisa, né? Em espiritualidades, em valores, em crenças, em alguma coisa. Porque eu fui criada acreditando em algo, né? Sim. Mas tem pessoas que também não acreditam. Sim. Que são as pessoas que se autodenominam, né? Se intitulam ateus, né? Enfim. Mas aí você tava aqui, você falou que você vinha de Poconé, que tem uma questão bastante... E interior a gente sabe, né? Que tem bastante essa questão religiosa, até pra unir a cultura, a população e tudo Sim. mais. Era católico. Aí, quando você entrou pra Umbanda, que aí você percebeu e falou assim, eu quero ser professor de história porque eu quero entender isso aqui e também essa parte da história, porque tem importância pra mim, tem valor e transmitir essa informação, esse conhecimento. É isso? Isso, perfeito. É porque assim, vindo de Poconé, Você conhecia lá a Umbanda? Em Poconé? não, conhecia da forma mais, como vou dizer assim, O que era apresentado na TV. o que é apresentado na TV ou falado às vezes, né, de uma forma com um racismo estrutural, são formas de cultuar, sei lá, demônios e tudo mais. Essas formas que a gente fala demonizadas, né? Sim. Pesadas, né? Mas Pesadas. então, aí até então eu tinha muito medo. Assim, eu não conhecia, porém também eu não tinha um interesse de conhecer, né? Até porque das histórias que eu via e tudo mais. E então, assim, só que no aspecto religioso, eu nasci, fiz a batismo, fiz Todos a os primeira processos, comunhão né? e tudo também. mais. Aí depois de um tempo, quando eu pude falar pra minha mãe, não quero isso e tudo mais, até porque também ela não foi católica pra sempre, né? Ela teve um momento que ela foi pra igreja evangélica. Então eu passei pelo catolicismo, eu fui pro evangelho também. E aí o que que acontece? Quando eu tenho contato com a Umbanda, é através de um amigo que ele vivenciou a Umbanda e ele se permitiu conhecer, e aí através dele foi se quebrando esses paradigmas, foi quebrando essa ideia que eu tinha já pronta na minha cabeça, sendo que, né, eu nunca tinha vivenciado ou lido nada a respeito, né? E aí foi quando eu quis conhecer a Umbanda. Você foi por uma curiosidade. Fui por curiosidade. Inicialmente tinha um medo,
que se transformou por ter uma pessoa muito querida, né, praticando essa fé, essa crença, essa religião. E aí você foi lá conhecer. Exatamente. Porque assim, a partir dele eu tive um outro olhar para Umbanda. Porque ele estava num processo muito difícil da vida dele. E eu, como um melhor amigo, eu fui presenciando essa melhora, as ideias deles ficando mais clara, né, e tudo mais. Então, assim, eu falei, nossa, mas isso tá sendo tão bom para ele, como que vai ser algo negativo, né? E quando eu recebi o convite, eu me permiti ir conhecer. Confesso que fui ainda com muito receio, mas eu falei assim, mas eu preciso conhecer. Até para que eu possa falar, não, eu não quero seguir a Umbanda porque aí eu vou ter minha opinião. Importante isso, né? Às vezes a gente Exatamente. critica sem fazer, né? Sem saber, sem conhecer, sem experimentar, né? Qualquer coisa, né? Sim, Quer dizer, às vezes você pergunta pra pessoa assim, por que você não gosta de jiló? Não, eu não gosto de jiló. Seja como eu. A mãe tem mania disso, né? sim. Como que as mães têm esta mania de falar assim, come, não, não gosto. Você nunca comeu. E vamos usar mesmo, né? Como que a gente critica uma coisa que a gente nunca experimentou, nunca vivenciou, né? Não teve lá. Exatamente. Eu tive ali alguns anos na Umbanda, né? Bem pequenos, na verdade, por família. E um dos dogmas da Umbanda, um dos mandamentos, por assim dizer, para ficar mais fácil para o pessoal entender, é a caridade. Sim. Como que você vê isso? Essa questão da caridade. Como que é para você essa questão? É porque, é assim, a Umbanda, ela, quanto religião, né, ela tem muito esse sentido do amor e da caridade, né? Tanto que você praticar Umbanda é você olhar para o outro, você amar o outro sem você esperar um retorno. Certo? E aí eu costumo dizer assim, porque às vezes a gente fala amar o outro, mas por exemplo, mas eu amo o outro, mas aí você vai olhar, é alguém da família, é um melhor amigo. Então é muito fácil a gente amar esse outro, mas você tem que amar aquela pessoa que tá lá distante, mas que precisa de você. Esse é o verdadeiro sentido. Mas eu pratico caridade. Aí qual a caridade que você está praticando? Eu ajudo meu irmão. É uma forma de caridade. Mas aí eu tô andando, eu vejo uma pessoa que está precisando de uma ajuda e eu simplesmente sigo a minha vida. Então, assim, qual que é o sentido verdadeiro da caridade? Será que é só ajudar o próximo, aquele irmão, a família? Porque é muito mais fácil. E quando a gente fala no sentido de religião, é aquela coisa assim, quem já está dentro de alguma determinada religião, ela tá meio caminho andado ali, né? Porque ela tá. Quando a gente fala de religião, quando eu vou no meu terreiro, 50% do meu caminho eu tô andando, eu tô indo até lá para buscar uma palavra, Entendi. uma ajuda, entendeu? Agora, e aquela pessoa que ela tá perdida no mundo? Ela não tem um sentido de religiosidade ou de. E aí você chegar e você trazer essa pessoa, entendeu? Olha, você me desculpa a ignorância, mas eu acho que eu preciso até fazer essa observação e eu gostaria que você me corrigisse se eu tiver errada. Né, assim, como eu falei, eu nasci, fui criada no catolicismo, passei por todos os ritos, fiz a crisma e tal, só não casei. Tive algumas vivências e experiências em igrejas evangélicas e também pregam isso, né? Então, assim, é o amor ao próximo, não é? É o respeito. Olha que legal, a Umbanda é a mesma coisa, né, gente? Exatamente. É porque o que a gente precisa desmistificar? Porque assim, as pessoas vão ouvir a Umbanda. Aí o que elas vão pensar? Elas vão pensar em macumba, em demônios, que a certa entidade de Umbanda, por exemplo, Exu, Pombagira, é aquele cara, o Exu é o bêbado, a Pombagira é a que foi a prostituta e tudo mais, e que estão ao serviço de amarrações e tudo mais. Essa São é a aquelas coisas que deturpação. foram disseminadas, né? Exatamente, essas são as deturpações do que acontece. Que eu vou falar pra você. Eu já ouvi isso. Você já ouviu isso? Já? Já ouvi Muito. isso? E por isso que eu tô Exatamente. até te perguntando, porque assim, Sim.
Como também já ouvi bastante críticas ao catolicismo, a pessoas católicas, ao comportamento dos católicos, como também já ouvi bastante críticas às religiões, às religiões evangélicas, às pessoas que se apresentam como evangélicas, como cristãs, né? Todos nós somos seres humanos e praticamos as nossas crenças e tudo mais. Mas é muito interessante você, assim, você tinha medo, você viu uma pessoa muito querida, você foi curioso, você começou a praticar e agora você escolheu uma profissão, uma carreira por conta dessa religião. sua religião, de você querer entender melhor e levar isso pra frente, né? Porque você quer ser professor, Sim. então você quer ensinar isso, né? Exatamente. Aí você foi com seu amigo, você foi pra lá e aí você se encantou. Nossa, de uma forma assim inexplicável. Porque ainda isso não é talvez não é um dizer propriamente da Umbanda, a gente já ouve em outras religiões, mas é assim, mas se você não vem por amor, vem pela dor e tudo mais, né? Mas todas as religiões são assim, não são não? Então, A maioria. eu digo que não é um dizer da Umbanda, mas é o que eu pude sentir, entendeu? Espiritismo, né? Tava esquecendo. Eu acho que é uma são as mais necessidade do comuns. ser humano, né? Se conectar. Exatamente. Porque a palavra religião tem esse significado, né? Porque na verdade a religião ela vem do religar. Religar ao divino. Sim. Exatamente, é a buscar Gente, que novamente chique. essa conexão. É? Exatamente. Religar ao divino. E quando você conseguiu ver esse sentido do amor e a caridade na religião do catolicismo e tudo mais, é muito disso. Porque, por exemplo, quando falamos de religião e religiosidade, quando vamos para uma religião, a gente está buscando o quê? Religar o eu humano com o divino, o sagrado. Pode ser Deus, pode ser Zambi, Olodumare, entendeu? Mas a gente está buscando o mesmo sentido. Então, quando uma religião, ela vai falar assim, não, mas a minha religião é que salva. Não, mas você tá na Umbanda, você não vai pro céu. Então, eu tô colocando a minha religião acima das outras. O famoso etnocentrismo. Exatamente. E aí a E gente... preconceito, né? Famoso Né? preconceito. E aí a gente vai num sentido assim, se a religião, se a gente procura a religião para o religare, religar com o divino, e o que vai acontecer quando todo mundo estiver religado a esse divino? A gente vai precisar da religião? Olha, eu não sei se faz sentido pra você que tá nos ouvindo, nos assistindo, pra vocês que estão aqui comigo, mas assim, eu falei que eu fui criada no catolicismo, já frequentei várias religiões pra conhecer, vários lugares e tal. E hoje eu falo que eu não sou praticante de nenhuma religião, porque eu não sabia, inclusive, o significado de religião na palavra. E se você me perguntar se eu lembro de alguma coisa desses rituais, desses processos que eu passei dentro da igreja católica, que era batismo, que eu nem lembro, né? Era muito pequena. Como que é? Catequese, né? Primeira comunhão, crisma e tal. Eu não lembro absolutamente nada. Entendeu? E eu tinha, acho que na crisma, 14, 15 anos, 13, 14, tem as datas certinhas, né? As idades. Eu lembro muito do ir à missa, do que tinha que ir à missa, dessas coisas, assim, eu precisava, nunca, não fez sentido pra mim, por isso que hoje eu falo assim, eu falo que eu não pratico nenhuma religião, porque eu acho que até seria, não hipocrisia, mas assim, também seria até um desrespeito da minha parte com a religião católica, na qual eu cresci, passei por ritualística, se eu não sei explicar por que eu fiz isso ou por que eu passei naquilo, entendeu? Sim. E acaba que a vida é assim, né? A gente acaba fazendo muita coisa no automático. E a própria, que você acabou de falar, a própria palavra da religião é religar. Reconectar ao divino. Exatamente. E o divino, para cada pessoa, tem um conceito, Sim. né? Sim. E aí é por isso que a gente não... a gente, assim, porque eu não faço isso. Mas as pessoas têm que tirar essa ideia de que só uma religião salva. Porque quando você... Porque, assim... quando Cristo fala eu sou o caminho, então ele não fala tal religião é o caminho, e você não pode colocar o caminho como algo mais importante do que o destino. Qual que é o destino? É a divindade na qual você acredita.
Só que você não pode diminuir a divindade que o outro acredita. Entendi. Entendeu? Mas escuta aqui, vou polemizar um pouquinho. Você quer perguntar? Perguntar, amigo. Se deixar, eu sou curiosa. Agora... Não, eu tô bem curiosa. Não, eu achei bem interessante o momento que você falou sobre macumba. E eu acho interessante muita gente contextualizar essa palavra. Ah, gente, é muito comum a gente ouvir isso, né? Porque assim, eu ouvi uma história sobre a origem do uso dessa palavra nas religiões afro, né? Porque macumba, na verdade, é um instrumento, né? É? E lá, é um instrumento. E lá, né? Essa foi a história que eu ouvi. Se tiver alguma outra, Tá você correto. conte e já. É um instrumento, tipo um reco-reco. Uhum. Ah, De corda. Uma corda só, não é? Se eu não me engano. Ele é. Como que eu. Tem um instrumento que eu acho que é mais parecido, que é o ganzá, que é utilizado no siriri, será? Acho que é siriri ou cururu. Aqui? Que é, Ah, Aí só contextualizando. então ele é instrumento musical. Um instrumento Ele é um musical. instrumento Macumba musical. é o instrumento musical lá da... Não, ele é um instrumento musical. De Que ele qualquer foi lugar do trazido, mundo. que ele foi Pronto, trazido ok. junto pelos povos afro. Ele é um instrumento que foi trazido pelos Correto. povos afro. E aí, quando eles tinham suas festas, seus rituais que não eram permitidos pelos seus senhores, e eles tinham que fazer isso escondido, a única coisa que os senhores conseguiam ouvir era esse instrumento. Então sempre houve, ah lá, tá tendo macumba. Os senhores associaram o nome ao ritual. É isso, professor? Exatamente. Os senhores associavam o nome ao ritual e não ao instrumento Mas em si. deixa eu fazer uma polêmica aqui. Então, tá. Tu tá estudando história para defender apenas a Umbanda e a história da Umbanda? Ou você tá estudando história para qual motivo, né? Porque Qual o propósito? Olha, isso é muito perfeito. A sua pergunta é muito boa, porque até então eu tinha esse mundo para poder pensar. Eu quero entender como que é, o que aconteceu nesse processo, né, da colonização, da escravatura e tudo mais. Só que a história me abriu um leque de pensamento. Ontem eu tô tendo cultura afro com uma professora maravilhosa, Josiane, que eu quero mandar um beijo para ela, inclusive. aí, prof, História da África, ela me História deu. da África, exatamente. você tem? Eu fiz essa matéria Ah, que legal. semestre passado. E então, assim, ontem falamos sobre tradição oral. Tradição oral que na cultura afro é primordial, entende? E aí eu fui conversando sobre a religiosidade, mesmo que das festas católicas e tudo mais, em Poconé. É uma tradição oral também, porque você vivencia aquilo, entendeu? Então não tá ligado somente aí eu acho que o pulo do gato é a gente começar a conectar, fazer essas conexões, né, com a história e ver que, por exemplo, na minha concepção eu queria estudar essa história em si para poder dialogar ainda mais sobre a Umbanda. Mas o meu sentido era poder conhecer e fazer isso que estamos tendo essa possibilidade de fazer, que é levar esse conhecimento para as pessoas, é poder falar abertamente, a gente poder ocupar todos os espaços enquanto a Umbanda é uma religião. E até pensar criticamente sobre isso, Exatamente. né? E trazer esse... É porque, assim, como eu te falei no início, somente o conhecimento vai quebrar esses paradigmas, esses preconceitos com a religião. Então, a gente precisa falar. A gente precisa ocupar os espaços, a gente precisa que as pessoas tenham acesso E a aquela isso. história, ainda que venham críticas, que sejam críticas baseadas no que acontece, né? No que é real. Não pejorativas, né? Porque eu já não sabia, gente. Sério, que macumba tinha essa origem, né? Mas ouvi a minha vida inteira macumba como uma coisa ruim, uma coisa negativa. É um instrumento musical. Sim. Entendeu? Que está relacionado a essa cultura dessas religiões de matriz africana, porque teve, olha isso, só a associação, né? Exatamente. E aí eu queria que você falasse também um pouco. Teve um movimento, eu não vou lembrar a palavra exata, porque tem uma palavra exata para descrever, que os povos afros fizeram para tentar manter o seu culto. Que aí eles misturavam santos católicos, eu não vou lembrar o nome do movimento, tem um nome específico para isso que eles fizeram. E aí, hoje, a gente ainda vê muitos reflexos disso em alguns terreiros e alguns locais de culto, que alguns santos mantêm o nome de santos católicos, algumas entidades mantêm o nome de santos católicos. Perfeito. Isso Que ainda são santos, acontece? né? Acontece.
Vamos fazer assim? Eu vou responder essa pergunta, mas podemos traçar um pouquinho sobre a história. Eu acho mais justo fazer dessa forma. Eu falo um pouquinho sobre esse processo e aí já consigo responder também. Fica à Perfeito. vontade. Perfeito? Ai, adoro, tô aprendendo. Porque o que que acontece? Quando os... Eu vou pesquisar a palavra, pode falando, mas eu vou ter que pesquisar a palavra. Eu posso... Pode Claro, seguir, pode então. seguir, Tá. segue. Esquece ele. Tá bom. Quando os povos africanos eles foram trazidos, né, nesse processo de escravatura, esse horror que aconteceu, né, desde os primórdios da civilização. Eles chegam aqui e o pessoal, os colonizadores, eles acham que são uma raça inferior, porque elas não têm cultura, elas não têm a religiosidade e tudo diferente, mais. né? Porque era Que é diferente diferente do do que eles cristianismo. conheciam, aham. Exatamente. Só que, o que que acontece? Os africanos, eles são monoteístas. Eles acreditam em um Deus só. Vai ter variações desse Deus, o nome de cada localidade. Pode Então ser... também é um deus. Tipo assim, o catolicismo e a maioria da. Bom, as porque igrejas. quando a gente fala assim, mas eles cultuam vários deuses, os orixás. Não, eles cultuam Zambi, Gente, Olodumare. será que não foi também até uma tentativa de falar sobre isso e de manter aquela história? Porque as histórias pagãs, aquelas coisas mais antigas, também não entendo nada disso, só ouvi falar, né? Uhum. Era uma forma também de demonizar, né? De preconceito, Sim. por preconceito ali. Esse é um processo do etnocentrismo, né? De você colocar sua cultura acima daquela outra, porque você não acaba que você somente não compreende a outra cultura. Eu sou mais elevado do O que meu é melhor você, que o porque... seu. Exatamente. E aí, o que que acontece? Então, Né? quando eles estão aqui, eles têm um aspecto da cultura e da religiosidade. E eles queriam cultuar, né, esse Deus. E os orixás. Praticando seus rituais, aquilo ali, né? E quando começa É igual esse... eu vou na missa todo domingo, é porque eu quero ir ali e pra Exatamente, mim é a faz prática sentido. religiosa, né? Ah, E aí, quando acontece esse momento dos senhores não deixarem fazer, ter essa, né? Eles começam a fazer o processo de sincretismo religioso. Obrigado! quer que traduz? Nem o Google conseguiu responder. Tecla SAP. Aí, o que que acontece? Os orixás, eles são um mensageiro, né, daquele poder do Deus. Eles são... eles podem se colocar como um elemento da natureza, por exemplo. Oxalá tem um aspecto da fé. Iemanjá, ela tem um aspecto do mar, tem esse movimento do mental. Tô muito errada, mas é que assim, né, Maria é uma figura muito importante nas religiões, principalmente na católica. Algumas religiões evangélicas reconhecem Maria, mas não como santa ou divindade e tal. Eu poderia compará-la a Iemanjá? Pela popularidade. Ela é Aham. muito sincretizada com Iemanjá, porque... Sincretizada, pera, ainda não captei esse negócio. Sincretizada. O que que é o sincretismo? Ele é uma similitude. O que que acontece? Por exemplo, Oxalá. Mas Oxalá tem um aspecto da fé. Quem na Igreja Católica representa a fé? O Cristo. A Eu ia falar, Iemanjá gente, olha eu, como não dá pra falar que eu sou católica, gente. É vergonha. Não, sério, tô falando bem sincero. Seria até desrespeito da minha parte falar. Porque você perguntou assim, quem que seria eu? Fiquei pensando, né? Então, E aí tem Iemanjá, que é a mãe, né? E tudo mais. Aí vem o sincretismo com a Maria. Que era um modo desses povos conseguirem manter a sua religião e escondê-la dos seus senhores. Eles faziam esse sincretismo exatamente para disfarçar o seu culto. entendi, porque eles já eram julgados e menosprezados Não naquela podia, eles eram época, proibidos. Não Porque podia. ninguém entendia, então. Então- Igual, não mudou muito, né? Então, Tem quantos quando- 1.500 anos isso? Né? Só que assim, aí... E tudo são variações que aí o que que acontece? Além de tudo isso ter acontecido, hoje em dia tem ainda um embranquecimento, Uhum. né, da religião. Por exemplo, Eu ia perguntar isso agora? hoje em dia temos a Iemanjá é uma orixá.
certo? Então, a orixá, ela veio da onde? Da África. E aí, a gente tem hoje em dia no Brasil a imagem de Mais Iemanjá famosa, branca. branca. De Entende? cabelo longo, inclusive, sendo que naquela época, raspar a cabeça para eles era algum sinal de religiosidade, era um sinal de E respeito. tanto a Então, muitas história... entidades tinham essa representação originalmente. Tanto Sim. a história como as ciências sociais, a sociologia e a antropologia explicam isso, que é porque é aquela visão de quem naquela época estava contando aquela história, né? Eu, enquanto mulher e feminista, eu costumo dizer que a história das mulheres ela foi apagada. Até porque você não vai encontrar livros de história que conta a história das mulheres. Não me recordo de ter alguma narrativa da época da colonização uma ou outra muito pequena, entendeu? Mas Eu- não tem os grupos. Então, assim, quem contou essa história? Eu lembrei até de Não uma foram coisa. eles, né? Exatamente. Lembrei até Tem de uma coisa que a gente escritos? falou na Tem sala. registros? Tem registros? Não da forma que Tradicional. esperamos, né? Porque, por exemplo, um exemplo muito claro do que pode ser falado a respeito até da mulher e desse conceito dos povos africanos é a história da Cleópatra. Que ela é do Egito. O Egito tá onde? É uma parte da África. E hoje, nos filmes hollywoodianos, ela é representada como uma mulher branca de olho azul. E, gente, é uma coisa assim que a gente passa a perceber quando a gente... Jesus, gente. A imagem de Jesus é o melhor exemplo Sim, de E todos. perfeito. é uma Acho que coisa o maior a gente milagre que ele fez foi ter nascido branco do olho claro no Oriente Médio. Faz sentido, né? Não, e são coisas assim que, assim, faz sentido. Você não precisa ser um historiador ou um cientista social, ou uma pessoa que mexe com política, que milita em alguma área. É só você pensar um pouquinho, né? Você falou, Dá uma olhada na geografia, né? você falou a questão das mulheres sempre serem apagadas da história. Eu lembrei de um debate que a gente teve, inclusive, na sala, em questão de religião, que a gente tava falando sobre a Bíblia. E aí eu comentei com a Pri que alguns historiadores, se eu não me engano, americanos, tem até um documentário sobre isso, mas eu não vou lembrar o nome do documentário agora. Que eles fizeram um estudo e eles começaram a se questionar, peraí, das pessoas ali que tinham convivência com Cristo, que estavam sempre presentes de Cristo, existem duas mulheres assim que são muito importantes, são muito citadas na Bíblia, que é Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. Elas não escreveram nada. Não tem nada que ela. Não tem nenhum livro que ela escreveu, elas não tem uma palavra. Aí alguns historiadores começaram a pesquisar e levantar questionamento de que possivelmente o que elas escreveram foi retirado. Sim. Apagado, né? A gente tem o histórico de apagamento, né? Uhum. Olha só, ó a loucura. E quando não dá, Histórico de apagamento histórico. e quando não dá pra apagar, vamos embranquecer. Exatamente. E E aconteceu um fato muito interessante que dia 2 de fevereiro, aqui no Brasil, se comemora o dia de Iemanjá. É, no programa Mais Você, tinha uma Iemanjá preta e a Iemanjá branca, tipo, só que, tipo assim, vamos colocar aqui. Aqui era a Iemanjá branca, né? Aqui muito popularmente vista. E a Iemanjá preta pequenininha aqui mais atrás. Então, quer dizer, você pode ter a Iemanjá preta, mas a gente vai colocar a nossa branca aqui. Então, assim, são microagressões que a gente vai vendo na narrativa, entendeu? E tá sempre acontecendo, né, Ítalo? Sempre. E o ruim disso tudo não é só por todas essas evidências sociais históricas de apagamento, mas é que as pessoas, ainda quando você mostra que tem essa evidência, olha lá, não é verdade? Não faz sentido pra você? Igual eu falei assim, geográfico, bota isso aí. As pessoas ainda questionam. E questionam sem conhecer a história da religião. Porque, assim, nós estamos conversando aqui há alguns minutos, há 40 e poucos minutos, e eu que, como eu falei, não vou me intitular católica praticante, porque eu acho que até é um desrespeito com o catolicismo, porque, né? Mas consegui fazer essas conexões, né? Sim. E, sim, se eu conseguir, e tendo de uma religião que eu pratiquei, respeito pela minha religião, por que eu não vou ter pela sua? Ou pela outra, ou por qualquer outra. Ou pelas pessoas, principalmente, né? Porque
a gente já sofreu tanto apagamento, tanta coisa que é distorcida, né? Sim, E aí você foi por uma curiosidade, e aí você definiu que a sua carreira vai ser relacionada a isso, né? Que bacana. com Como certeza. muitas pessoas relatam em qualquer outra religião, eu já vi no catolicismo, já vi em religiões protestantes, evangélicas, já vi em religiões espíritas, as pessoas indo lá e dando testemunho delas de quanto a religião foi importante ou é importante na vida delas e mudou a vida delas, né? Sim. Então, pra você Sim. é isso, né? Não só ajudar a definir o meu profissional, mas, assim, por mais que quando eu fui para Umbanda, foi num aspecto de curiosidade e tudo mais, mas teve determinado momento da minha vida em que foi a Umbanda que me salvou de verdade. Numa questão em que, num momento em que eu não entendia nem o que era doenças mentais, de tipo, me ver em uma depressão, entende? Então, assim, e a Umbanda, ela tem esse aspecto de poder lidar com, trazer para você os melhores caminhos para você seguir a sua vida, entende? Porque esse é o sentido da religião. Seja a Umbanda, se essa religião não faz você, é o que o meu mestre, o mestre Araptan, ele sempre diz, se a religião, o contato com a religião é um momento do qual você vai virar o seu olho para dentro e você vai enxergar você mesmo. Então, se a religião, ela não tá fazendo você refletir quem eu sou, quem é o Ítalo, qual que é o meu propósito, entende? Eu me encontrar. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui? Então, a partir do momento que essa Cumprindo um religião, protocolo, né? Igual eu exatamente. fiz. E aí, então, assim, eu sempre falo, esse momento foi, assim, um momento em que eu precisei, eu obtive ajuda e hoje em dia eu sou, assim, reconheço totalmente o que a Umbanda fez por mim naquele momento. Porque era um momento que realmente eu não sabia que eu tava depressivo, tinha, assim, uns episódios muito grandes que aconteceram na minha vida. Muito poucas pessoas sabem sobre isso, porque a gente não Não gosta sai de. falando também, né, Aham. abertamente. Mas hoje em dia eu reconheço e não tenho vergonha de dizer, né, que eu tive esses episódios e foi exatamente a Umbanda que me ajudou. Tanto que eu tive infelizmente, eu tive um episódio de intolerância religiosa dentro da minha família. E aí foi quando eu pude falar abertamente, até chorando muito, né, claro, porque Com certeza. isso agride muito. Dói, A né? intolerância religiosa, ela dói. Porque as pessoas, elas ferem, né? Porque é o que você acredita, é a sua fé. E você tá me dizendo que, entende? Então isso dói. E aí você receber isso, ainda mais do seio familiar. Que é o que eu falei, assim, né? Eu falei, nossa, mas vocês que me conhecem desde criança, vocês sabem toda a minha história, vocês me conhecem. Como assim vocês vão para esse lado, né? Que tipo, não é legal e tudo mais. É muito interessante porque, assim, uma coisa que eu penso muito. O momento que é pra você ser egoísta, você não é egoísta. Quando você estiver falando de religião, quando você estiver pensando na sua fé, é a sua fé. É o que você acredita. Ah, não, Você não mas. tem que jogar essa carga nos outros. Mas a Então, não... galera, né? A gente vive num eterno BBB, e aí eu vou até puxar esse gancho, porque você tá falando sobre isso. E teve uma polêmica agora nas redes sociais por uma ação considerada intolerância Intolerância religiosa, religiosa sim. no Big Brother, e que o participante que sofreu essa intolerância, ao sair da casa, ele viu as imagens da intolerância e chorou. E eu acho que é assim, a gente tava falando antes até sobre a questão de fé, de crença, de conexão. Eu realmente agora eu vou repensar, inclusive, porque não tem como eu ficar falando que eu sou católica sem ofender os católicos, porque eu nunca realmente me conectei com essa religião. Então eu acho que não faz sentido. E aí você falando isso, veio pra mim muito assim. Eu me conecto hoje com as causas feministas, com os movimentos feministas. Então, tudo que vem de crítica a respeito daquilo me dói profundamente.
Porque pra mim tem muito valor, eu acredito naquilo, não é? E eu acredito que para as pessoas que praticam as suas religiões, quaisquer que elas sejam, também dói, entendeu? Ninguém quer ser julgado ou atacado por aquilo Sim. que a pessoa tá falando sem nem saber, não é? Ou às vezes até. É exatamente isso, não é nem às vezes, é exatamente isso. A pessoa falar o sem saber. Não ir atrás. E não é Uhum. difícil, não é difícil. Hoje, com tanto de informação que a gente tem, o Ah, não, mas acesso eu à acho que informação. a- E nem questão de, tipo assim, se é curiosidade, custa. Ou assim, a curiosidade não é o problema. Se você quer saber, pergunta. Pergunta. Uhum. Pergunta, não Né? tenha medo de Sim. perguntar. ofende a gente se perguntar Não. sobre a Umbanda? A minha amiga da faculdade, ela fala assim. É porque assim, tem uma pessoa da minha sala que eu acho que é um bandista, que é uma amiga minha, a Mari. Mas as você outras. acha? Exposit de graça. Mas você acha? Exposit. Não, Você acho não, ela é. Ah, tá. Exposit de Eu falei, graça. mas eu falei, mas como assim? Há essa questão de que vocês nem ali se Não. manifestam, falam É. que são? E aí o que que acontece? Só que as outras pessoas, eu tenho até uma amiga que ela é adventista. Só que quando a gente tá conversando, elas manifestam interesse. E aí é quando eu vou utilizar do meu espaço para poder falar. Entende? E aí teve um dia que a minha amiga falou assim: Nossa, Ítalo, mas eu acho assim, o seu olho brilha quando você tá falando. Brilha Mas mesmo. é porque é um momento em que eu percebo que o outro tá interessado em conhecer. E se eu tenho esse conhecimento, por que não liberar para essa Passar. pessoa, entendeu? Né? E assim, é muito importante as pessoas não criticar e sim buscar entender. Eu acho que é um caminho. Esse exercício de saber o significado da palavra macumba nasceu exatamente disso, de um pensamento preconceituoso que eu estava tendo. Isso foi bem antes de eu Uhum. passar pela religião, de um pensamento preconceituoso, porque eu estava dentro da igreja batista nessa época. E aí me bateu uma curiosidade de saber, tá, da onde. Porque todas as palavras da nossa língua, todas as palavras têm uma origem, têm um porquê dela ser aplicada. E aí me nasceu essa curiosidade do porquê. Aí a partir da palavra foi indo, e a gente vai pesquisando mais a fundo. E percebe que não é nada disso do que as pessoas acreditam. Isso aí é apenas, literalmente, lenda urbana. Sim. Lenda urbana. Preconceitos. Preconceitos Exatamente. baseados em preconceitos que a gente sabe nem de onde que vieram, né? Porque eu também nunca, assim, eu não me lembro quem foi, ou onde eu vi, ou quem me falou a primeira vez a respeito a macumba, Uhum. entendeu? Mas no meu subconsciente, no meu consciente, era relacionado a essa coisa negativa. Deixa eu te fazer algumas perguntas, porque o nosso tempo é pouco, a gente vai ter que marcar mais coisas. Assim, para eu entender, então, a questão da estrutura da religião, né? Católico é a Igreja Católica Apostólica Romana do Brasil é essa. Não conheço que tenha nenhum outro católico que se intitule católico, né? Não. Evangélicas tem várias igrejas. Tem Batista, tem Universal, tem Adventista, tem... Não, não. tem- Evangélico é uma vertente, o nome é protestante. Ah, tá. Ixi, Evangélico já é uma matei vertente, o tudo nome é aqui que eu protestante. tinha, que começou com o Lutero. Isso eu lembro da história que eu Isso. estudei. Exatamente, é protestante. o Exatamente, nome. que tem a igreja luterana, inclusive, também, não é? Exatamente. Evangélico é uma vertente. Pode seguir. O Evangelho é vertente que tem todas essas igrejas, certo? Na minha cabeça, o cristão é a pessoa que acredita em Cristo. Sim. Uhum. Correto. Eu faço isso com essa associação, porque as pessoas eu pergunto qual que é a sua religião? Ela fala, eu sou cristã. Não me respondeu. Eu fico assim, sentindo que eu não atendeu a minha pergunta, enfim. Aí a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião como se fosse... Assim, como se fosse, não. Ela é igual à Igreja Católica. Católico Apostólico Romano. Ou ela também tem essas questões, igual ele acabou de falar, do sim. protestantismo. Eu tenho uma Umbanda pra tal coisa, Ah, tem uma Umbanda perfeito. assim... Por exemplo, eu participo do Templo Estrela de Aruanda, situado em Várzea Grande. Já aproveito para convidar a todos que queiram participar, Estrela de conhecer. Aruanda? Isso. Ih, legal. Onde fica? Fica em Várzea Grande, ali no Residencial Júlio Domingos. Legal. Aí o que que acontece? Tem alguma rede social, algum lugar pra quem tá curioso? Temos o TEA, na Umbanda TEA, no Instagram. Umbanda Teia. Isso. T-E-A? TEA, que Umbanda- é de Templo Estrela de Aruanda. Tudo junto. @ Uhum, Umbanda Teia. isso. Teia. Porque beleza. aí o que que acontece? Nós seguimos a tradição raiz de Guiné, certo? A raiz de Guiné, ela é uma umbanda esotérica,
tá? E aí, assim, para sanar a sua pergunta, temos aí a Umbanda Iniciática, temos a Umbanda... como que eu posso te dizer? É porque, assim, como o Brasil... A Umbanda, ela é brasileira. Isso é muito Uhum. importante a gente frisar, Ela é tá? uma Ela é uma religião religião... de nascedouro, Isso. origem brasileira. Que legal. Uhum. Mas aí ela tem como tem esse processo do contato dos africanos com o Foi ameríndio. construída nessas matrizes Isso, aí. então assim, então tem algumas vertentes da Umbanda que ela é muito plural, vamos colocar assim. Então ela traz elementos de cada lugar. Então vai ter alguma casa de Umbanda que vai estar rezando um terço. Vai ter casa de Umbanda que vai estar fazendo algum tipo de mantra, que aí vai ter, assim, alguns outros processos, Então, entende? então, se eu pudesse. Posso estar fazendo o maior absurdo, cometendo a maior gafe aqui do mundo. Me respeitem aí, me desculpem aí. Se eu pego, igual eu falei, a pessoa, eu pergunto, qual que é a sua religião? Eu sou cristão. Na minha concepção, ele me atendeu muito nisso. Porque na Uhum, minha concepção, ele acredita em Cristo e tem várias religiões que acreditam em Cristo. Então, se eu fosse correlacionar, por exemplo, com a Umbanda, só a pessoa também virar pra mim e falar assim, eu sou um bandista. É um bandista que fala? isso, um bandista. Eu pratico a religião a Umbanda. Também não diria muita coisa. Diria que segue aquela doutrina, aqueles Uhum, ensinamentos, aquelas representações, sim. processo. Mas aí tem essas diferenças de templos, Sim, é que são influências. variações, né, na verdade, Aham. porque, por exemplo, a Umbanda ela é oficializada, anunciada, vamos dizer assim, em 1908, através do Zélio Fernandino de Moraes, com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí tem as tendas espíritas, que também aí acontece todo um processo, porque naquela época coloca tenda espírita ou casa de oração, né? Por conta da nomenclatura, que ela tá mais trazida um pouquinho ainda pro cristianismo. Então, assim, não é uma coisa que daria um impacto para a sociedade, entende? Só que, assim, a Umbanda Raiz de Guiné ela foi trazida, né, através de um mentor, que é chamado Pai Guiné, e pelo médium, que é o WW da Mata e Silva, que é a tradição que nós do Templo de Estrela de Aruanda seguimos, né? Então, assim, tem essas diferenciações, porque, por exemplo, antes mesmo de surgir a Umbanda propriamente dita, tivemos aí Candomblé de Caboclo, então, assim, são várias adjunto da Jurema, que tá mais pro lado do ameríndio. Gente, é bastante coisa, né? Muita história, muito. Nossa, é muita. E É é, e assim, é só que super interessante, eu tô achando fantástico. E, ó, como o cérebro da gente também faz conexões. Você falando aqui, eu tô lembrando de uma aula que eu tive ontem de ciência política. Por que eu tô falando isso com uma coisa dessa? Porque quando você falou, a gente tá tratando de uma questão assim, é crença, é fé, é acreditar naquilo. Eu, por exemplo, estou estudando ciência política e gosto muito das disciplinas da faculdade, é uma das que eu mais gosto. E aí a professora, ela estava dando uma aula sobre uma autora e um livro de 1940, entendeu? Um livro que fez uma análise científica e política da época do nazismo, do Holocausto e tudo mais. E aí ela mesma falava assim, enquanto ela estava dando aula, assim, tocaram sininhos aí para vocês de lá e aqui, Uhum. o que que acontece e tal. E aí você me contando essas coisas, você que tá aí ouvindo, nos assistindo, não tocou nenhum sininho para você a respeito de Não bateu, não opa, caiu a uma respeito ficha? de respeito de que não é macumba, e a Uhum. macumba que a gente fala é um instrumento musical. Cara, é muito louco isso, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente não pode encerrar essa entrevista sem falar, pelo amor de Deus. A primeira coisa foi um termo que a gente falou aqui na mesa algumas vezes e acabou que não contextualizamos ele, que é a palavra pagão. Que historicamente essa palavra significa Desculpa. aquele ou aquela que pertence ao campo.
Então, pagão era aplicado a pessoas que moravam muito longe da cidade. No caso, como as cidades eram centradas na igreja católica, tinha a igreja do centro, as pessoas que moravam muito afastado dessas igrejas eram Ai, chamadas de gente. pagão. Por isso, até que, inclusive, não é correto aplicar o termo pagão à religião Umbanda. Porque a religião Umbanda, ela nunca foi uma religião afastada. E nem falei de aplicado a Umbanda, mas Aham. é o paganismo. Porque, assim, na minha cabeça, o que eu lembro são os filmes hollywoodianos que as pessoas que eram chamadas de pagãs, de não Aham. sei que país, o que que era, matavam bodes e cabras, e não sei o que lá. Aí a minha cabeça, associada com as crenças que me foram colocadas de criança, o que que a gente associa no Brasil a bode? Aham. E aí Sabe? nasce... Cara, que loucura! É. Como que a gente aprende as coisas, reproduz as coisas sem ter o respeito ou o cuidado de saber sobre isso. A gente não tá falando abobrinha. Entendeu? Gente, E aí, você trazendo essa realidade do filme, dá até pra gente reafirmar que o motivo disso é porque essas pessoas que moravam muito longe da igreja, elas ainda mantinham as suas tradições antigas, as tradições dos povos originários. Por isso, inclusive, que depois de um tempo a palavra pagão começou a ser aplicada a determinadas religiões. Porque essas pessoas mantinham essas tradições antigas. E a segunda coisa, que essa eu vou deixar pra você. Essa é sua. que entrego, receba! Essa é sua. Que é a correlação entre a intolerância religiosa e o racismo estrutural. Isso tem que ser feito. Putz. Aí é que tá. Porque o que que acontece? Isso vem muito dessa mistificação, propriamente, não só da religião, eu acredito, mas de todas as práticas que advinda da África, né? Então, assim, por exemplo, vamos colocar ali o que aconteceu no Big Brother, né? Acho que foi com o Fred Nicásio. Uhum. O que que ele estava fazendo? Ele estava fazendo uma oração dele ali, né? Gente, eu vi, Parado. achei tão bizarro a pessoa falar. Ele tava rezando, eu pensei, mas Exatamente. a pessoa que tava criticando era uma pessoa católica que fez a mesma coisa no mesmo momento. Pegou um terço e foi rezar. Ele tava Exatamente. usando eu não sei o nome, né, da peça dele, que é pra reza, mas é como se fosse um terço. Né? Então, aí o que que acontece? Nada mais é que é um tipo de racismo. Porque o que que acontece? Quando eu vou colocar que essas práticas africanas, elas são um demônio. Primeiro, vamos colocar assim. A Umbanda, o Candomblé, ou povos africanos que cultuam, tem os cultos de nações, nem tem demônio. A gente nem acredita em demônio. Então, como que eles vão colocar pra gente que um orixá ou uma entidade da Umbanda, ela é um demônio se pra gente nem existe? O que seria, né? Entendeu? Um demônio. Eu acho isso muito interessante porque Pesado, né? teve um pastor que eles estavam tendo uma conversa e aí chegou acho que alguém perguntou se o Exu era o demônio. Aí ele falou assim, olha, eu não entendo muito sobre Exu, porque eu falo sobre Deus na minha concepção. Eu acho que é interessante você perguntar para um bandista ou um candomblessista se Exu é o demônio, porque eu acredito que isso nem tenha na cultura deles, na religião deles. Mas aí, Nossa. se você quer saber sobre Exu, você tem que procurar a religião determinada. Então, assim, eu achei que isso foi, assim, uma resposta muito plausível. Não, Entende? foi respeitosa, foi ética, foi educadíssima, inclusive, né? Porque se eu fosse até uma pastora, igual eu falo de Deus, eu não falo de demônio, não. Também não sei dizer quem que é demônio, né? Exatamente. Não tenho recebido muitas visitas. E- Graças a Deus, né? E entra também... Olha, ó. Olha isso, né? E entra também uma questão assim, a religião quanto libertação ou prisão. A gente vai amar a Deus porque é uma coisa coercitiva? Deus é coercitivo? Será que aquele Deus antigo do Antigo Testamento, se você não me amar, você vai pegar fogo ou vai, sei lá, vamos inundar tudo? Uma vez Entende? eu tive uma conversa muito legal também num outro programa de rádio que eu tinha, né, que chamava Socialmente Curioso, sobre religiões. Eu convidei uma coach em inteligência espiritual, que era reikiana, morou na Índia, praticou budismo, várias coisas, e ela aplicava isso nas terapias que ela fazia. Convidei um espírita do kardecismo,
convidei uma pessoa evangélica e só não convidei um muçulmano, que a gente tinha uma mesquita próxima à igreja, à rádio, mas porque eu não consegui, não foi, também era muita gente, né, no programa. E uma coisa que a gente soltou lá sobre isso, né, Deus isso, Deus julga, perdão, 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 perdão. E aí que eu marquei, nunca mais esqueci desta conversa, foi assim, Deus não tem que perdoar, porque ele não julgou. Ele não julga. Quem julga são os homens. Então você não tem que ficar pedindo perdão pra Deus. Porque aí depois eu fiquei pensando, faz um pouco de sentido, né? Porque se ele é onipresente, se ele sabe ele sabe, inclusive, quando a gente, em tese, tá pra fazer a caquinhas, né? Que mereceria um perdão. Entendeu? E ele acolhe, porque a maior parte do relato das pessoas que vão e se religam. Tô ficando aprendendo maravilhosa. Com a religião, é aquilo que a gente tava falando antes. Ou pelo amor ou pela dor. Uhum. E aí, se for pela dor, a maioria dos casos, essa dor é algo que as próprias religiões, ou a sociedade, ou as pessoas julgam e condenam como uma coisa errada. Né? Sim. Ah, é muito louco isso, né, gente? A gente poderia falar sobre isso horas. Mas Tranquilo. não temos essas horas, infelizmente. Ítalo, sério, a gente vai. Não sei o que nós vamos começar a fazer com esse programa. Vai ter que com as ter parte 2. Vai ter que ter parte 2 com todo mundo, é isso, não tem mais jeito. De repente, Conexões, primeira temporada. Fazer um assunto. Não Ou então, é? eu tô começando a planejar fazer episódios especiais. É. Sabe aqueles episódios especiais só pra melhores amigos do Instagram? Ah. Só eles vão ter acesso? Olha, Vamos ter que amigo, começar a fazer isso. Né? Mas, Ítalo, assim, a gente já tá caminhando para nosso fim. Lembra que eu falei que o único problema do nosso programa é que ele tinha tempo. E que ele acaba. Acaba. A edição. Não acaba a próxima edição. Vamos combinar, gente, assim, da gente só falar de Satanás, se a gente for falar do cachorrinho da Clotilde? Exatamente. Não é da época de vocês, da dona Clotilde, do 71, mas se você falar de Satanás, é o cachorrinho dela, é você, Satanás, não tem esse meme? E, Ítalo, a gente sempre encerra as nossas edições fazendo algumas perguntas básicas para os nossos convidados e convidadas. Quem é a sua maior inspiração? A minha maior inspiração? Olha, eu vou colocar como a vida. Por quê? Porque eu acho que não dá pra eu colocar uma pessoa somente. E aí a vida eu consigo abarcar várias personalidades que entraram em contato comigo até hoje. Desde a minha mãe, da minha avó. Porque eu acredito assim, todas as pessoas entram na nossa vida e acaba que quando elas saem, a gente nunca é o mesmo. Somos agentes transformadores da vida do outro. Então, assim, todo mundo tem um lugar desse Ítalo que se inspira nas pessoas. Porque quando você tá aberto a conhecer o outro, você tá aberto a conhecer a si mesmo. Sem palavras. Sem. Eu ia falar pra você que, assim, e você já fez aqui uma marca na nossa vida, né, amigo? Já marcou. Já Ai, que marcou. bom. Tudo que você trouxe, sabe, assim, parabéns. Já entendeu? ensinou bastante pra gente. É muito bonito, é muito legal e realmente os seus olhos brilham e tal. E aí a segunda pergunta nossa é a seguinte: a gente vai construindo essas nossas marcas pessoais e essas nossas histórias e às vezes os nossos posicionamentos, como a gente se posiciona hoje, é como a gente quer ser lembrado ou como as pessoas vão se lembrar da gente. Como você, Ítalo, quer ser lembrado? Ai, adoro que essa daí é a gente. Nossa, Esse é o momento. Segura, Esse galera. é o momento. Vai. Mas como eu quero ser lembrado? Olha, de todas as possibilidades que as pessoas podem, né? Porque o Ítalo é muito instável, né? Cada um vai ter um momento, vai ver um lado do Ítalo, né? Mas eu quero ser lembrado como uma pessoa que ao menos tentou facilitar um pouquinho pro outro. Porque também já teve pessoas que facilitaram, assim como teve pessoas que dificultaram. Mas eu não quero ser essas pessoas.
né? Então, assim, eu quero ser um instrumento de conhecimento, né? Do que, não só o conhecimento do que eu tô buscando na faculdade, mas o experiencial, que é o mais importante. Eu acho muito importante a gente trazer esse conhecimento de tudo que nós vivenciamos e poder transmitir para as pessoas. Então, eu quero ser esse instrumento de conhecimento. E com certeza você já é. Vai ser mais, a gente sabe que vai ser mais, né, amigo? Tudo que vai mudar é o número de pessoas que você vai atender. É só o que vai mudar, porque De isso você preferência, já uma é. sala de aula com uns 40 alunos. Né? Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Se 40? você tiver um Wallace na sua turma, Então, né? aí que você tá... Se tiver pelo menos um de cada um de nós, ele, coitado. Ô, Uma hora Senhor. de aula. Mas, Ítalo, muito obrigada mesmo. Assim, já marcou a nossa vida. Já nos trouxe, assim, informações e histórias importantíssimas que eu particularmente não sabia. E já vai mudar, assim, a minha perspectiva, o meu olhar, o meu respeito, inclusive, para essa religião, para as pessoas que praticam essa religião, como para as pessoas que praticam qualquer outra religião. Porque eu não pratico, acho um desrespeito da minha parte falar ou omitir que, dizer que estou praticando só para cair na aceitação ou no respeito social. Se, na verdade, ao falar que eu não pratico nada, eu tô até respeitando muito mais ainda uma religião da qual eu desconheço. Uhum. Ou eu talvez tenha participado e passado por uma questão familiar ou social, ou que eu nem me lembro, entendeu? Então, eu acho que às vezes a gente também precisa ter essa consciência, parar e pensar nisso. Quem sou Sim. eu, na fila do pão, na ordem do dia, para falar do outro, criticar o outro, né? E é a todas as religiões, até agora, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, é o respeito, o amor ao próximo, a caridade. Sininhos tocaram aí pra vocês? Eu vou pedir pra professora Juliana me autorizar a usar os sininhos dela. Mas, amigo, também. Ítalo, muito obrigada. Gratidão, Ítalo. por ter Muito vindo obrigada por aqui. atender o nosso convite, por estar aqui compartilhando essa história. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Ah, com certeza. Eu que agradeço mais uma vez. Eu acho que o que vocês estão fazendo é muito importante. Não só no aspecto da religião, né? Mas no meu sentido, sim. Porque a gente sempre fica procurando preencher esses espaços. Mas conhecer, ter a conexão com outras histórias, isso é muito importante. Dar a voz a outras pessoas, isso é muito importante. E sinta-se à vontade pra indicar pessoas pra gente, por favor. Com Sempre. certeza. Você tem meu WhatsApp, pode mandar. Com histórias incríveis, emocionantes, engraçadas, tristes, porque a gente também, né, tem dias que a gente tá triste e às vezes aquilo que você falou, pessoas que dificultaram, mas que construíram a sua história, né? Priscila, Wallace. agora é o momento da declaração, por favor. Não quero. Muito obrigado Obrigada. por mais esse episódio Gente, maravilhoso. não sabia que ele tem eu acho que ele tem uma veia ali de historiador, você não percebeu não? Ele flerta um pouquinho com o dá uma historiador. chega- Eu só Chegar. vou te dizer um segredinho, assim, que eu sei que a pesquisa dele na Faculdade de Ciências Sociais envolve religiões. Mas Olha falo aí. pra ele que o interesse legítimo na conversa e na temática foi meu. Não foi nem partiu dele. Olha como que o universo tá conectado, Brasil. Como a ironia do mundo, né? Antes de Exato. finalizar o programa, eu gostaria de falar que eu na fila do pão sou aquele que pede 15 pães. Isso! Pra você, querido ouvinte. Novamente, Ítalo, obrigada, gente. Você viu Muito que a obrigado, gente é Ítalo. tão aleatório. Aleatório, e é vai. isso aí. Se você quer saber a história do pão, dos 15 pães e do buraco negro que o Wallace tem dentro do estômago dele, na nossa próxima edição. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Satanás? É você? Opa, o cachorrinho da dona Clotilde. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Gente, eu vou no